Bem-vindos ao Tudo sobre E-commerce. #e-commerce live. Aqui estamos nós, ao vivo, para mais um episódio de e-commerce à quarta. Eu sou a Sónia Costa e temos connosco a Vera Maia, que toda a gente já conhece, e hoje temos também a Inês Martins, que tem a ver com o tema que vamos abordar e que eu vou já dizer de seguida qual é, mas antes queria só que a Inês fizesse uma brevíssima apresentação de quem é, que é para depois vocês perceberem porque é que ela está aqui. Inês, força! Sim, porque a verdade é que vocês também, vocês quem está a ouvir, nunca me viram por aqui. Então, o que é que eu faço na TSE e na Chaeco? Eu sou responsável do departamento financeiro, ou seja, tudo o que é financeiro, assuntos legais, assuntos com os bancos, normalmente sou eu que... Vem-me tudo cair aqui às mãos, portanto, normalmente sou eu que trato. E também por isso é que tanto a Vera quanto a Sónia me chamaram, perguntaram se eu queria participar no podcast desta semana. Portanto, aqui estou eu. Primeira Exatamente. vez só. A primeira de muitas, vamos lá ver. Então, qual é o tema que vamos abordar hoje? É o seguinte: abrir uma empresa para vender online. Conhece todos os passos a dar, porque a realidade é esta, é que vender online tem todas as exigências que uma empresa tem, não é? Portanto, não é pelo facto de estarmos na internet e vendermos através de um site que de repente nos temos que esquivar de certas obrigações, nas quais lá está, vão cair todas em cima da Inês. Não sei se, Vera, Sim, eu queres queria aqui lançar a primeira? Sim, queria também acrescentar que esta é uma questão que nos colocam muitas vezes, tanto os nossos alunos, como pessoas que nos mandam mensagens, como nos pedem para escrever blog posts sobre o assunto, e portanto achamos que seria o momento certo para chamarmos a Inês e podermos colocar estas dúvidas que nos costumam colocar. Então, se calhar, eu lançava aqui uma primeira questão, Inês, o que é que eu preciso de fazer então para abrir a minha própria empresa? Ok. Portanto, que passos é que eu tenho que dar? E sim, devemos abrir a empresa, sim, devemos faturar, quer dizer, temos aqui outras opções, não é? Podemos ser um empresário em nome individual, podemos passar a recibos verdes, não é? Aqui há outras opções. Mas a partir do momento que nós faturamos 25.000 euros ano, ou pretendemos, a melhor opção é mesmo ter a empresa, não é? Sim. Olha, eu vou também contar um bocado da minha história, não é? Porque eu, mais ou menos há cerca de 1 ano e meio, também abri a minha própria empresa, portanto, foi uma coisa que eu fiz fiz recentemente, portanto, ainda tenho fresco o que é que aconteceu na altura, porque eu também nunca tinha aberto uma empresa, ou seja, foram toda uma série de passos que eu tive que aprender e tive que dar. Eu, na altura, comecei por falar com uma pessoa que percebesse o assunto. Ou seja, neste caso foi uma empresa de contabilidade que me foi recomendada e estive a discutir com essa pessoa quais eram as possibilidades e o que é que me aconselhava. Portanto, eu acho que é sempre bom começar por falar com alguém que esteja minimamente dentro do assunto para te aconselhar. E aquilo que me aconselharam na altura foi, efetivamente, optar por abrir uma empresa, neste caso uma sociedade por cotas, uma sociedade universal por cotas, em que eu sou a sócia única. Tens outras opções, como tu bem disseste, uma pessoa pode ser empresária em nome individual, em que não tem que abrir uma empresa como nós estamos habituados, uma sociedade por cotas, uma sociedade anónima, em que basicamente tens que ir às finanças e fazer uma declaração de início de atividade, onde vais emitir recibos verdes, sem ter uma empresa, chamemos assim, por detrás. Se efetivamente estás a querer vender produtos online, ou seja, já é uma atividade comercial que não é uma coisa pequenina, então sim faz sentido tu abrires uma empresa, até porque nestes casos, normalmente o teu património pessoal está protegido. Ou seja, se acontecer alguma coisa com a tua atividade e com a empresa, obviamente que uma pessoa não espera isso, mas temos sempre que saber o que é que vai acontecer. O teu património pessoal não entra para liquidação, para pagamento de dívidas que a empresa tenha contraído. Portanto, isso é uma das vantagens que tu tens face a seres um empresário em nome individual. Ok, e qual é que é o processo? Portanto, basicamente é ir à conservatória, não é? E abrir a empresa na hora, presumo eu. Pelo menos na minha altura era assim, como diz na minha altura. Quando eu fui
Quando eu fui também foi assim. O que é que aconteceu? Eu na altura já tinha escolhido, como optei por abrir uma empresa, na altura já tinha escolhido a pessoa que ia ser o meu técnico oficial de contas, portanto até me dirigi-me fui com ele, neste caso até foi ao notário, não foi ao notário, desculpa, foi às finanças, fizemos logo tudo na hora. O que é que eu fiz previamente, que também ajuda? Eu fui ao site da empresa na hora, onde tu tens uma lista de nomes que estão pré-criados, que tu podes escolher para o nome da tua empresa, que ajuda bastante. Portanto, havia já uma série de coisas que eu levava já escolhidas e feitas, portanto, lá foi muito simples. Cheguei lá, fui com o contabilista e nos dois, na hora, abrimos a empresa e ficou tudo tratado. E em relação ao e-commerce, tens noção do CAI? Não sei se tens isso aí por acaso Tenho presente, sim. porque isso é Tenho algo que temos que aqui. escolher, não é? Aqui, eu acho que as pessoas não entendem muito bem, portanto, nós precisamos de associar num determinado CAI aquilo que nós vamos vender e, portanto, existe um CAI de e-commerce, não é? Exatamente. O CAI do e-commerce é o 47910, que te permite fazer, que até vou dizer qual é a descrição, que é o comércio a retalho por correspondência ou via internet. A minha sugestão é nunca escolham só um CAI que seja demasiado específico, ou seja, deixem sempre alguma abertura para terem outro tipo de atividades. Quando estamos a falar do comércio online, muitas vezes as empresas passam, por exemplo, de só vender online para ter também um negócio com venda física e, nesse caso, o CAI específico de vendas online não é aplicável, tens que ter outro. Aliás, quando tu até abres uma empresa, eles quase que te obrigam a escolher 3 CAIs associados à empresa onde estás a abrir, ou seja, exatamente para permitir teres outro tipo de atividades que não é a tua principal ou aquela que estás a pensar na altura. E qual é que é o valor mínimo que tens que ter para abrir uma empresa? Que acho que é uma dúvida que também colocam muitas vezes. Sim, estás a falar em termos de capital, certo? Sim, claro, sim. Ok. Pronto, em termos de capital, o valor mínimo com que tu podes abrir é 1 euro. Obviamente que se me perguntares a mim se isso faz muito sentido, não faz, porque tu tens sempre uma série de despesas associadas, não só à criação da empresa, como também à própria, ao facto da empresa existir ao longo do tempo. Ou seja, por exemplo, para criar a empresa, à cabeça paga-se logo 360 euros quando estás a abrir a empresa e esse dinheiro tem que estar disponível para ser feito o pagamento, não é? E depois, com o decorrer da atividade, se tiveres conta bancária, vais ter que pagar a despesas bancárias, vais ter que pagar a fornecedores, ou seja, há uma série de despesas recorrentes que se só abris a empresa com o capital social de 1 euro, depois de alguma maneira vais ter que fazer entrar novo dinheiro na empresa. Eu diria que se calhar, por exemplo, eu no meu caso escolhi abrir a empresa com capital social de 5 mil euros e até à data depois tudo aquilo que são pagamentos que são necessários fazer tem sido utilizado esse dinheiro. Mas isso vai muito de pessoa para pessoa e daquilo que eles esperam que venha a ser a atividade dentro da própria empresa. Eu ia só acrescentar uma coisa, já passo a palavra à Sónia. Tu estás a dar o exemplo de quem abre empresa sozinho e quem abre empresa de sociedade também deve ter contrato de sociedade, não é? Sim, aliás, quando mesmo eu tendo aberto uma empresa em nome uma empresa unipessoal, eu tive que escolher um pacto social. Tal como eu vos disse que na internet existe uma listagem de nomes que podemos escolher entre eles para como designação da empresa, também existem templates de pacto social, os mais normais, que podem ser escolhidos. Se for uma sociedade por cotas, aí sim, se calhar, por cotas com mais do que um sócio, aí sim já faz algum sentido, se calhar, envolver advogados para ficar bem definido e bem estabelecido quais são as responsabilidades e o que é esperado de cada um dos sócios. Boa. Sim, era mesmo isso que eu ia perguntar. Estava-te a ouvir a falar de se calhar temos que envolver advogados, ou seja, que outro tipo de pessoas é que nós temos que envolver na abertura da empresa? Porque há certos documentos das finanças que têm de ser assinados, nós se calhar também temos que ter uma contabilidade organizada, por isso, que outros profissionais é que eu tenho que ter à minha volta para garantir que abro a empresa corretamente?
Ok. Então é assim, obrigatório, tu tens que definir qual é que vai ser o teu técnico oficial de contas. Até porque tu tens que ter contabilidade organizada, ou seja, tens que ter uma pessoa que te assine legalmente as contas e ter um sistema de faturação que seja certificado pela autoridade tributária. Portanto, isso para efeitos de abertura da empresa é aquilo que é obrigatório. E envolver a parte legal e envolver advogado já vai um bocadinho de cada pessoa, ou seja, não é obrigatório, mas é aconselhável. Por exemplo, eu e a Vera, quando nos tornámos sócios as duas da Chaeco, nós envolvemos advogados, porque fazia sentido definirmos responsabilidades, falámos de valores, etc. E convinha ficar tudo descrito em papel. Até quando entrou depois um novo sócio, também foi exatamente a mesma coisa. Aliás, muito a transição de 2 para 3 sócios na Chaeco foi feito inteiramente, 100% por um advogado. Sim, eu também tinha aqui outra questão, que é a questão de tempo, porque nós nos negócios online queremos tudo para ontem e pensamos que em todos os aspectos de ter um negócio online existe rapidez, e tu que fizeste isso há pouco tempo, estavas a dizer que ainda tens muito fresco na tua memória, mais ou menos quanto tempo estes processos mais burocráticos e de finanças é que tu demoraste até realmente conseguiste ter a tua empresa aberta? Sim, assim, tudo, eu diria que entre 1 e 2 semanas fica tudo pronto. Ou seja, tu consegues criar a empresa na hora, basicamente, só que depois há uma série de coisas que tens que fazer. Ou seja, por exemplo, tens que fazer a inscrição da empresa na Segurança Social, tens que abrir uma conta bancária, fazer o depósito do capital social, ou seja, há uma série de passos que têm que ser dados depois da empresa estar legalmente aberta, até poderes começar a tua atividade. Mas é um processo relativamente simples e rápido, diria eu. Já não é aquela coisa que tens que ir não sei quantas vezes às finanças para tratar da documentação, ou seja, é uma coisa muito rápida hoje em dia. Sim, eu confesso que para mim estas partes mais burocráticas são completamente. Eu tenho bastante dificuldade até entendê-las. Inês, queria também aqui aproveitar para te perguntar outra coisa, que é, nós temos isto tudo planeado para estarmos a abrir a empresa, mas chega o dia em que nós realmente vamos nós lá abrir a empresa. Esse dia, o que é importante nós termos em mente e não nos esquecermos de termos connosco para garantirmos que o processo fica concluído? Certo. Ok, então, se tu fores abrir uma empresa em que tu és o único sócio, a nível de documentação do que tu tens que levar é o teu cartão de cidadão. Portanto, com isso tu consegues fazer tudo o que é necessário para a abertura da empresa. Caso seja uma empresa com mais do que um sócio, ou cada um dos sócios está presente fisicamente e cada um deles leva o seu documento de identificação, ou então o sócio que não estará presente tem que passar uma declaração a dar autorização para outra pessoa fazer a sua representação no momento da criação da empresa. Eu reparei que há pouquinho também disseste uma coisa importante, que agora ia-te perguntar se podias elaborar um pouquinho mais, que era relacionada com os custos, ou seja, quando nós estamos a abrir uma empresa, nós vamos ter uma série de coisas que vamos ter que pagar. Podes elaborar um bocadinho quais são essas coisas que nós vamos ter que pagar para quem nos está a ouvir ter a noção pelo menos deste investimento só para abrir a empresa, já não estamos a falar de mais nada, que terá de ser feito. Então só para abrir a empresa, se for uma coisa standard sem nada muito específico, são 360 euros. Obviamente que foi, na altura, é o valor que está neste momento em vigor, nunca se sabe se depois vai aumentar ou não, mas assim, só à cabeça são 360 euros. E também de referir que, mesmo depois de tu abrires a empresa, caso queiras fazer alguma alteração, por exemplo, se quiseres mudar a sede fiscal da empresa, esse valor vai ter que ser novamente pago. Ou seja, não é só na abertura, mas qualquer alteração que tu queiras fazer em termos de registro, dos dados de registro da empresa, implicam também sempre custos adicionais. Mas o primeiro passo na abertura são os 360 euros.
Eu gostava de avançar um bocadinho mais aqui na questão já a seguir, não é? Porque depois de nós termos a empresa aberta, o nosso objetivo também é começar a faturar, não é? Portanto, e o mais cedo possível começarmos a rentabilizar o investimento que fizemos na empresa. E acho que há aqui algumas questões que surgem. Pronto, temos a questão da conciliação bancária que tem que ser feita, que eu já te vou pedir também que fales um bocadinho sobre isso. Mas, por exemplo, se pensássemos aqui num rácio de ok, eu tenho que investir e tenho que ter a minha empresa com dinheiro para investir durante 12 meses. Hum, Qual é que seria o rácio que tu utilizarias? Dirias: "Ok, eu tenho que ter 100% para 12 meses, eu tenho que ter 80% do meu plano de negócios para 12 meses". Qual é que seria a recomendação que tu farias às pessoas que estão a abrir o seu negócio para não ficarem descalços, não é? Porque aqui há o Uhum. objetivo das pessoas poderem investir, receber um salário, pagar-se a si próprios, que é uma coisa também muito importante. Certo. Assim, eu não diria tanto que tu tens que ter, no momento da criação da empresa, dinheiro suficiente para 12 meses. Até porque, em princípio, a tua empresa vai começar a ter atividade e vai começar a faturar e a gerar dinheiro, e com essa faturação e o valor que tu vais receber de clientes, tu consegues gerir tudo o que são as tuas responsabilidades a nível da operação da empresa. Como tu disseste muito bem, pagar salários, comprar estoque, imaginando que nós estamos a vender produto, pagar os fornecedores, etc. Eu pessoalmente, como sou uma pessoa muito aversa ao risco, digamos assim, eu gosto de ter sempre em caixa algo que me permita fazer face a emergências. Ou seja, por exemplo, se acontecesse alguma coisa ou se eu deixasse de faturar, imaginemos, eu gostava tento ter sempre em caixa um valor que me permita sobreviver a pelo menos 2 a 3 meses de operação. A operação normal em termos de responsabilidades, não em termos de faturação. Ou seja, ter sempre esse valor reservado. Obviamente que muitas vezes isso não é possível. Aquilo que é importante saber também ou tentar analisar o que é que eu vou conseguir, que responsabilidades é que eu vou conseguir assumir com o nível de faturação e de recebimentos de clientes que eu estou a ter. E aí surge a questão da conciliação bancária, não é? Que é uma coisa que eu acho que muita gente esquece de Uhum. fazer, que acaba por ser uma dor também, porque sempre nós temos que ir a fazer análises ou gerir isso de uma forma manual, que é aquilo que a maior parte das empresas tem que fazer, é uma dor. Mas o que é que tu recomendas a esse nível? Ok. Conciliações bancárias, eu se calhar é começar a tentar Explicar. passar o que é, exatamente, e o porquê de ser tão importante. Ou seja, basicamente o que é uma reconciliação bancária? Nós temos o nosso saldo do banco e hoje em dia eu diria que, sei lá, 95% das transações de uma empresa passam por uma conta bancária. E a reconciliação bancária o que é que faz? Faz a comparação de todos os movimentos que nós temos no extrato do nosso banco com aquilo que está contabilizado no software de contabilidade. E o software de contabilidade, o que é que ele tem? Tem não só a parte de faturação e recebimento de clientes, mas depois também tem contabilizado tudo o que é faturas de compras e pagamentos a fornecedores. Portanto, basicamente é um match entre aquilo que o banco me diz que eu tenho a nível de movimentos e aquilo que a minha contabilidade me diz que eu tenho a nível de também movimentos contabilísticos. E, no meu ponto de vista, porque é que isto é muito importante? Porque, bem ou mal, a tua reconciliação bancária, como é um espelho da tua faturação e dos teus custos com fornecedores, ela acaba por ter tudo o que é o resumo das transações da empresa. Imaginemos, por exemplo, que nós, por algum motivo, recebemos de um cliente um valor e passou-nos e esquecemos-nos de faturar. Em princípio não deve acontecer, mas pode ter acontecido. Ou seja, falta-te faturação na tua contabilidade. Ou pagámos a um fornecedor e por algum motivo esquecemos de contabilizar a fatura do fornecedor. Faltam-nos custos na nossa contabilidade. O que é que isso vai implicar? É que tu, quando utilizas a tua contabilidade para fazer, ou a informação que sai da contabilidade para fazer análises financeiras, essa informação não vai estar completa.
seja, tu fazendo a reconciliação bancária consegues assegurar que tanto a tua parte de faturação e de proveitos, tanto como a tua parte de custos, estão todas bem contabilizadas e consegues ter uma informação financeira completa que te permita fazer análise e tomar decisões. E então quais são os custos mensais que as pessoas têm que ter em consideração quando abrem a sua loja online? Porque a reconciliação bancária também serve para nós vermos alguns custos que podem estar menos, são menos transparentes, como as comissões bancárias e esse tipo de coisas, não é? Certo. Pronto, assim, a nível de custos físicos vai depender também um bocadinho do tipo de atividade que tu tens, mas aqueles que eu diria que vais ter sempre ou quase sempre, despesas bancárias vão aparecer, né? Porque tu tens uma conta bancária aberta, vão cair despesas bancárias. Como é obrigatório também nomeares um técnico oficial de contas, se não for uma pessoa interna em que vais ter que pagar salários, vais ter a despesa mensal com a contabilidade. Se tiveres pessoas a trabalhar contigo, os custos com salários também vão lá aparecer. O que é que vai ser mais a nível de custos? Se tiveres uma empresa que faz venda de produto, ou tens os custos associados à compra de matéria-prima para a produção, ou até mesmo a compra do produto em si, que estás a vender, água, luz, renda, essas coisas mais básicas, mais associadas ao facto de tu teres uma empresa aberta. Sim. Inês, eu queria aproveitar para te fazer uma questão precedida de uma pequena história. Eu gosto de contar histórias. Eu tive um familiar meu, que isto é grave o que eu vou dizer. Tive um familiar meu que esteve a fazer uma formação profissional e ele optou por fazer marketing digital, não é? Pronto, acho que é uma formação que faz todo sentido. E tinha um módulo de e-commerce. Sendo que o professor começou o módulo de e-commerce por dizer que uma das principais vantagens é no e-commerce não pagas impostos. E ele ficou tão escandalizado que me telefonou no final da aula. Por isso, nós pagamos impostos, Inês. Podes-nos falar um pouquinho disso, até porque, e queria aqui se calhar misturar um tema, nós muitas vezes recebemos dúvidas sobre dropshipping, já falamos sobre isso, e as pessoas perguntam-nos se têm que passar fatura numa venda dessas. Por isso, acho que ainda aqui, parece-me que esta coisa estranha do e-commerce não paga impostos ou não passamos fatura, realmente algumas pessoas acreditaram ou ouviram já falar disso e vêm-nos questionar. Mas isto não é verdade, pois não? Não é verdade. Então, é assim, independentemente de ser e-commerce ou de ser um negócio físico, tu pagas impostos, ou seja, a partir do momento em que tens uma empresa criada, tens logo o imposto, o ERC associado. E não só o IRC, como também aquele imposto que é mensal, que toda a gente, que nós tendo uma empresa está associado, que é o IVA, ou seja, tu emites uma fatura, fazes liquidação de IVA, tu compras a fornecedores, as faturas dos teus fornecedores vêm com IVA, portanto, há sempre uma série de impostos associados ao facto de estás a desenvolver a tua atividade através de uma empresa, portanto, eu sinceramente não entendo muito bem de onde é que veio essa afirmação e faz-me uma certa confusão, até porque, obviamente, se tu tens uma empresa criada que está legalizada, vai ter impostos associados. Sim, sem dúvida. Por isso é que eu queria deixar aqui esta alfinetada, porque isto é uma história verídica e no meu entender, bastante preocupante. Vera, não sei se querias falar sobre mais algum tema que eu vi-te a abrir o micro. Vocês não veem, mas eu vejo. Na verdade, nós falamos de custos fixos, mas eu também gostava de falar dos variáveis, porque nós também temos aqui custos variáveis, não é? E o e-commerce tem uma vantagem que é tens os custos variáveis com transportadoras, com métodos de pagamento e se calhar outros. O que é que achas que devemos ter em consideração quando estamos a analisar ou quando estamos a olhar para os nossos números mensalmente, no que diz respeito aos variáveis também? Ok, eu acho que antes de olhar para os teus números mensais, convém tu, a priori, fazeres alguma análise, ou seja, tens uma visão global do que é que vai ser o teu negócio. Como tu falaste muito bem, há custos que são variáveis, principalmente quando estamos a falar de e-commerce. Temos
as transportadoras que tu falaste muito bem, temos as comissões que nós pagamos a nível de métodos de pagamento, também acaba por ser sempre uma percentagem das vendas. Ou seja, convém tu, quando pensas no teu negócio, não fazer só uma análise de venda versus o que é que o meu produto me custa, ou aquilo que eu vou gastar aquilo que eu penso que vou gastar em marketing. Convém teres uma visão global da coisa, porque pode acontecer que na tua cabeça tu tenhas pensado num negócio e numa operação que para ti é muito... faz todo o sentido, mas depois quando tu vais juntar os números todos, a operação deixa de ser viável e não gera o resultado suficiente para fazer sentido sequer abrir uma empresa. E estamos a falar em pôr num bolo não só os variáveis como também os fixos, ou seja, tu vais ter que ver qual é o custo do teu produto, aquilo que tu pagas, aquilo que te custa o transporte e a logística, as comissões bancárias, o investimento em marketing, os gastos que tu vais ter com as pessoas que estão a trabalhar contigo, aqueles custos que nós falámos, aquilo que eu chamo normalmente, que chamo os custos gerais, a contabilidade, a água, a luz, a renda, etc. Ou seja, tudo isso tem que ser visto e analisado na globalidade para tu, ao final do mês, saber se a tua empresa está a gerar resultado ou não. Inês, posso voltar aqui a fazer uma pergunta? Porque se tu Claro. fazes essa análise, não é? E a pergunta que tu nos devolves sempre é: mas querem que eu faça isto com ou sem IVA? Não é? E então a minha questão é: como é que tu achas que deve ser feito, com ou sem IVA, e porquê? Ok. É assim, se estiveres a olhar para o resultado da empresa, ou seja, a nível de demonstração de resultados, eu olho sempre, aliás, não olho sempre, os valores que lá estão são sempre sem IVA, ok? O que é que acontece? Muitas vezes, quando eu estou a falar com pessoas que não são financeiras e elas querem saber, mas quanto é que eu vendi? E quais é que são as minhas vendas? E normalmente as pessoas e todas as plataformas que existem, o valor de vendas que lá estão e de encomendas tem de ser falado sempre com o IVA. Por isso é que eu já, na minha cabeça, eu tento passar de uma visão 100% financeira e contabilística e de controle de gestão, digamos assim, para uma visão mais comercial e penso sempre naquilo que as pessoas do outro lado estão a ver, estão a olhar. Eu, quando olho para números internamente, a nível de demonstração de resultados, é sempre sem IVA. Mas, por exemplo, quando estou a fazer projeções ou análise de cash flow, necessidades de fundo de maneio e de dinheiro, aí sim já ponho valores com IVA. Porquê? Porque, mais uma vez, estamos a mexer com valores que entram nos bancos, por exemplo, e nos bancos, tu, quando recebes o valor de uma venda, recebes não só o valor recebes o valor total, ou seja, recebes o valor do produto mais o IVA. E isto porquê? Porque, por exemplo, tu com o desenrolar da tua atividade, obviamente que vais ter que, ao final de ou todos os meses ou 3 em 3 meses, vais ter que submeter a tua declaração de IVA e vais ter que ou pagar ou então tens um valor a receber em termos de IVA. Portanto, eu acho que depende um bocadinho do objetivo da análise que tu estás a fazer e também do público para que estás a falar, não é? Sónia, eu sei que muitas vezes me perguntas e aliás, eu já sei que muito provavelmente tu vais querer valores com IVA. Eu admito, eu fiz esta pergunta porque, pronto, eu sou essa croma que IVA, sem IVA, pronto, sou eu. Desculpa, Inês. Eu acho que também podemos falar daqui de outras coisas que são importantes, nomeadamente em relação ao IVA, nós quando quando temos vendas intracomunitárias entre empresas, as faturas são emitidas sem IVA, isso também é importante se compreender. Sim, só que uma parte, normalmente quando isso acontece, convém sempre verificar antes de emitir a fatura se a empresa está registrada no site do VIES. Do VIES, exatamente, é fundamental. E se não for emitida sem IVA, depois tem que ser feito aqui ou pedir, porque há empresas que efetivamente não trabalham dessa forma, não têm capacidade e só emitem a consumidor final e, portanto, depois tem que se fazer aqui um encontro de contas com o nosso IVA em Portugal. Mas há aqui um outro tema que eu adoro, que é aquele tema daquele formulário das finanças,
que é o certo. formulário RFI, não é assim que se chama? E que É. basicamente é exigido a todos os serviços que nós adquirimos fora de Portugal, não é, Inês? Que se calhar Uhum, queres explicar um certo. bocadinho, porque há muita dúvida em relação a isso. O próprio Facebook, o próprio Google também devemos exigir esses formulários da parte deles, porque a nossa contabilidade assim o pede e as nossas finanças assim o pedem. Sim. Pronto, o que acontece? Tu, normalmente, a lógica é, caso tu estejas a adquirir um serviço, neste caso só se põe com serviços, não com produtos físicos, mas se fizeres a aquisição de um serviço de uma empresa que não esteja sediada em Portugal, para evitar a dupla tributação de impostos, é-te pedido um documento que comprove que a empresa não está registada em Portugal. Okay? E o que é que dizem aqui internamente? Que se esse documento não for apresentado quando nós fazemos o pagamento do serviço ao fornecedor, que devemos de reter do nosso lado 25% do valor da fatura. Ok? Isto é tudo muito bonito, mas a verdade é que, e eu contra mim falo, não é? Porque eu muitas vezes peço à Vera, assim, Vera, temos que ter os documentos, os modelos RFI disto e daquilo e daquilo outro. Bom, o que acontece? Hoje em dia, muitas vezes estes pagamentos já saem automaticamente via cartão de crédito. Né? Se nós pensarmos no Facebook, na Google, as faturas são emitidas todos os meses, mas o pagamento já foi feito automaticamente com o cartão de crédito. Portanto, nem sequer há a possibilidade de, mesmo nós querendo fazer uma retenção de 25% do valor da fatura, e imaginemos que o fizéssemos, né? Estamos a falar de empresas gigantes em que nem sequer se põe a questão da possibilidade de nós fazermos aqui, retermos 25% do valor da fatura. Não faz sentido. Enquanto operacionalmente, toda essa documentação que é exigida não faz muito sentido e, mais do que isso, é extremamente difícil de conseguir obtê-la, principalmente com estas empresas grandes, porque eles simplesmente não percebem o porquê de nós estarmos a pedir isto, porque nenhum outro país, muitas vezes nos dizem isso, nenhum outro país lhes pede este tipo de documentos. Pois, e a questão é, a verdade é que até hoje, até pode não ter acontecido nada, no nosso caso nunca nos aconteceu nada, não Sim. é? Mas não sabemos o futuro e supostamente isto deveria ser uma norma pelo menos europeia, não é? Isto devia ser Uhum. transversal a todos os países da Comunidade Europeia, mas até hoje vemos as coisas assim de uma forma um pouco Sim. estranha, um pouco E estranha. nós, e nós felizmente, já conseguimos ter alguns desses modelos RFI, exatamente também para nos precavemos do nosso lado, porque nós sabemos que estas empresas não estão registadas cá em Portugal, mas é mais mesmo ter a documentação do nosso lado para provar isso, porque nunca nos aconteceu tal como tu disseste, mas podem haver inspeções para ver se nós temos a documentação toda em dia. Claro, e se estamos a pagar corretamente os impostos, não é? Porque é isso que interessa no final do dia, se estamos a pagar ou não os nossos impostos. Hum, Algum alerta, alguma recomendação que tu gostarias de deixar às pessoas que estão a pensar abrir uma loja online ou mudar de prestador de serviços para ter uma loja online ou mudar de recibos verdes para ter uma empresa? Alguma coisa que achas que as pessoas devem ter em consideração? Sim, olha, eu, por exemplo, falando do facto de eu ter aberto uma empresa, ela praticamente não tem atividade neste momento, mas existem alguns custos anuais que é preciso ter em consideração. Não são coisas muito elevadas, mas são coisas que todos os anos vão acontecer. Por exemplo, quando tu fazes o depósito das tuas contas anuais, esse valor tem que ser pago. O facto de teres comissões bancárias associadas à tua conta bancária todos os meses, portanto, também é um custo que está lá e que tem que ser tido em consideração. Para empresas com atividade, eu diria que é muito importante ter na cabeça os prazos legais de submissão dos impostos que tu tens associados, por exemplo, ter na cabeça qual é que é o prazo legal de submissão das declarações de IVA,
para submissão e para pagamento, tudo o que é pagamento, as datas de limite de pagamentos da Segurança Social e do IRS, ou seja, ter sempre essas datas na cabeça. No meu caso, aquilo que eu faço é ter mesmo alertas uns dias antes para me lembrarem que há datas limite para pagamento, porque obviamente mesmo tu passando um dia ou dois vais pagar multas pelo facto de estás atrasado com o cumprimento dessas obrigações. Portanto, ter essas coisinhas na cabeça ou então não é passar a responsabilidade, mas ter uma empresa externa, por exemplo a contabilidade, que faça o apuramento e submissão dessas declarações, eles que façam e que tenham essas datas em mente. Exato. Ok, e só mais uma última pergunta, porque já estamos aqui a chegar ao nosso tempo, nós fazemos à volta de 40 minutos, mais coisa, menos coisa. Uma coisa que me perguntam muitas vezes, e claro que vais-me dizer que depende do plano de negócios, mas acho que é uma coisa importante de se perguntar, perguntam muitas vezes em quanto tempo é que eu espero ter rentabilidade do meu negócio? Geralmente, em condições normais. Os planos não são todos iguais, os negócios não são todos iguais, Sim. é aquilo que eu digo sempre, não é? Mas tendo em consideração que é necessário investir, e tu hoje já sabes que é necessário investir em marketing, para de uma forma diferente do que sabias no passado, é preciso investir em recursos humanos, portanto, para o negócio crescer, e de acordo com a experiência que já tens, porque achei que não é a tua primeira experiência em e-commerce, não é? Já vinhas de outras experiências, também é importante esclarecer isso. Quanto é que tu achas que seria o tempo mínimo para uma pessoa esperar tirar a rentabilidade do negócio? Olha, assim, mínimo, eu diria que 2 anos. Okay. Da experiência que eu tive até agora, ou seja, eu trabalhei antes de estar com vocês, trabalhei numa empresa que foi uma startup, portanto eu entrei praticamente no início, estive lá 2 anos e nesses 2 anos a empresa não teve resultados e não era expectável, naquele caso específico, não era expectável ter resultados nos próximos 3 anos. Portanto, estávamos a falar de 5 anos em que a empresa não ia ter resultados positivos. Okay? Por isso é que eu estou a dizer 2 anos no mínimo dos mínimos. Isto porquê? Porque o teu investimento inicial é muito elevado. Tu tens não só os custos de inscrição da empresa, mas tens, dependendo da plataforma de e-commerce que estás a escolher, mas podes ter os custos de desenvolvimento da própria plataforma de e-commerce, tens todos os custos de marketing, não é bem de marketing, é os custos associados a fazeres crescer e a tornar a tua marca, aumentares a notoriedade da tua marca, em que todo esse investimento na fase inicial da empresa, em termos de percentagem de vendas, é um investimento muito elevado, em que o teu negócio ainda não escalou para um ponto suficiente em que faça face a esses custos iniciais de constituição. Claro. E eu, antes de terminar, queria só fazer uma última questão, até tendo em conta o nosso público, que gosta muito de falar de ferramentas, e há pouquinho, logo no início, mas eu avisei a Inês que 40 minutos passavam assim, por isso parece que foi há pouquinho, mas já foi há muito tempo, que nós, por exemplo, devemos usar um software de faturação que seja certificado. Por isso, Inês, só mesmo para terminar, quais são estas ferramentas que tu recomendas? Eu sei que há vários softwares e há várias opções, mas nem todas funcionam da mesma maneira, nem todas têm, não é? Por isso, o que é que tu recomendavas que os nossos participantes e ouvintes adotassem nos seus negócios online? Olha, assim, eu acho que mais do que dizer propriamente o nome do software, eu posso dizer qual é que é o novo software que nós utilizamos, é tu teres um software que se adapta às tuas necessidades e que faça sentido. Não tanto na TSE, mas na Chaeco, quando entrei para a empresa, uma das coisas que foi discutida foi tentar automatizar ao máximo as integrações entre a loja online, que é com um software completamente separado daquele que nós temos de ERP, mas tentar ao máximo ter as coisas integradas e automatizadas, que é exatamente para evitar movimentos manuais, que hoje em dia já não fazem muito sentido. Portanto, obviamente tens aqueles que são os softwares mais conhecidos em que as empresas maiores utilizam, mas aí estamos a falar de investimentos muito avultados e que para um negócio novo poderão não fazer sentido.
Mas tu tens hoje em dia já coisas que são acessíveis em termos de custo e que dão resposta às tuas necessidades. Obviamente, tu escalando um negócio, depois podes também optar por ou melhorar a versão que tu estás a utilizar do software que tu tens, ou até mesmo fazer uma mudança de software. A minha experiência pessoal é que tu não escolhas uma coisa muito simples que não te permita escalar no futuro. É se calhar preferível no início tu optares por um software que te permita que te dê resposta às necessidades que tu tens no momento, mas que te permita também fazer a escalada do negócio e da atividade. Portanto, e mais do que isso, mais uma vez repito, é tentar automatizar as coisas, ou seja, tudo o que seja possível fazer com integração ou integrações automáticas e evitar movimentos manuais é uma coisa a apostar. E já agora, no nosso caso, eu não sei se vocês querem dizer qual é que nós utilizamos, mas não há problema, né? Nós utilizamos o Sage, que não havia uma integração direta com a nossa loja online, mas o que nós efetivamente depois pedimos para serem desenvolvidas integrações que passassem automaticamente de um lado para o outro. Ok, excelente. Sabes que as ferramentas é sempre aquela coisa que as pessoas gostam de saber. E o que é que vocês usam? É também sempre uma questão. Inês, olha, eu aprendi imenso, como sempre, mas vou continuar a fazer-te perguntas totós, tipo, com ou sem IVA, já sabes, sou eu. É a mesma coisa, eu também vos pergunto coisas de marketing, para vocês são totós, mas olha, lá está, cada um tem a sua pancada. Aprendemos uns com os outros, é isso. Olha, obrigada às duas e temos que voltar a fazer uma coisa destas. Vamos ver se surgem mais questões sobre a gestão do negócio e vamos recorrer aqui à ajuda da Inês, provavelmente. Claro Uma boa que sim. semana para todos. Tchau, tchau. Tchau, até quarta. Bem-vindos ao Consultório.